Irmãos, eu queria compartilhar a palavra, depois a gente oferta. Vamos compartilhar a palavra primeiro. Eu queria, nessa noite, começar a ensinar a você algumas coisas que você precisa aprender na nossa caminhada de fé. Se você tem algum motivo especial de oração, eu quero separar esse motivo, semana que vem, como motivo de clamor. E o que você vai fazer? Você vai escrever no papel. Sabe escrever? Papel, caneta, lembra, né? Não é só, não, o mundo não está só girando de WhatsApp, não. Existe um negócio chamado papel e caneta, lápis, pincel, né? Tem, então, papiro, os mais antigos aí, né? Você pega lá, escreve os motivos. Pastor, eu tenho um projeto, um apartamento para vender, uma casa para vender, um negócio, empresa, uma causa. Escreve para mim. Você vai trazer semana que vem. A gente vai separar uma música de adoração. Vamos colocar aqui uma cestinha preparada. Você vai colocar o seu motivo de clamor aqui na cestinha. A gente vai clamar por esse motivo. Vamos interceder por ele. Vamos colocá-lo diante do Senhor. Pastor, é a salvação do meu marido, a salvação da minha esposa, é a cura de uma enfermidade. E os motivos que orarmos aqui a partir da semana que vem, muitos deles serão motivos de testemunho no nosso encontro dia 18 de junho, em nome de Jesus. Então, escreve, irmão, escreve. Pastor, é muita coisa. A gente está com tempo a ler. Pode escrever. Bota no papel, ó, escreve tudo. Coloca tudo, escreve com força. Coloca. Pastor, mas eu esqueci um. Traz na semana que vem. A gente vai trazer para consagrar ao Senhor nosso motivo de oração, nosso motivo de súplica, nosso motivo de clamor. Existem coisas, irmãos, que só a oração vai resolver. Tem coisas, irmãos, que o nosso conhecimento não vai resolver. Nós podemos ser amigos das pessoas mais importantes e não vai resolver. Mas o nome de Jesus, que tem todo o poder no céu e na terra, esse vai resolver tudo o que precisamos, porque Ele ainda tem todo o poder. Posso ouvir um glória a Deus? Então fique atento a isso. Eu queria começar falando sobre o Salmo 91. Abra comigo aí sua Bíblia no Salmo de número 91. Vai aparecer na tela. No final, você que nos visita, a gente vai te dar um presente, vai pegar o seu contato, queremos te mandar uma mensagem. Mas a gente queria antes compartilhar a palavra do Senhor no Salmo de número 91. E eu queria... O teatro vai me ajudar nessa ministração, porque o povo do teatro é esperto e vai fazer a gente entender o ambiente que muitas vezes o inimigo... Pode deixar, pastor, hoje, não precisa se preocupar em tocar, não. Fica em paz. Eu vou pedir para... Isso, zera um pouquinho a luz aqui para mim, para ficar assim, isso, ó, fica aí, isso. Tá ótimo. Tá mais ou menos, tá bom. Salmo 91, todo mundo achou, amém? Tá assim, na palavra do Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo permanecerá debaixo da sombra do Onipotente. Eu direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Certamente Ele te livrará do laço do passarinheiro, e Ele te livrará da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas... Ele te cobrirá debaixo das suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguros. A sua verdade é escudo e proteção. Tu não ficarás com medo de terror noturno, nem flechas que vão de dia, nem pestes que andem na escuridão, nem mortandade que assolam o meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas você não será atingido. Posso ouvir amém? Esse texto, irmãos, é um dos capítulos mais conhecidos da Bíblia. E eu queria que a gente pudesse, assim, entrar nele primeiro. Na Bíblia tem livros, tem capítulos que são muito famosos. O mais famoso é o Salmo de número 23. A Sociedade Bíblica do Brasil, e a Sociedade Bíblica Internacional, ela fez uma pesquisa e descobriu que o salmo mais conhecido, mais famoso da Bíblia é o 23. O segundo salmo mais conhecido é o Salmo de número 91. Porque ele traz verdades para a gente, que são verdades de uma atmosfera que nós não vemos, que a Bíblia chama de região celeste. Nós chamamos de mundo espiritual. O Salmo 91 é atribuído a um homem chamado Moisés como escritor. Porque atribui a Moisés, parece então que esse deve ser o salmo mais antigo da Bíblia que foi escrito. A impressão que temos é que o Salmo 91 é o salmo mais antigo que foi escrito na Bíblia. E Moisés
que é o que recebeu a atribuição de ter escrito Salmos, ele usa predicados que ele viveu lá no Egito Antigo. E aí eu queria separar para você aqui, cronologicamente, os fatos da Bíblia. O entendimento de atmosfera e mundo espiritual com demônios, por exemplo, só foram percebidos pelos hebreus quando eles chegaram no cativeiro da Babilônia. Olha que coisa. Então Israel viveu a vida inteira sem ter entendimento do mundo espiritual. Não tinha o entendimento de que existia o inimigo, o maligno, demônios, nada disso. E quando eles chegam na Babilônia, a influência babilônica faz eles entenderem que existem demônios que guerreiam contra nós. Porque na Babilônia haviam inúmeros deuses, os deuses do bem e os deuses que eles chamavam de deuses do mal. E olha que interessante, para você ficar bem ligado no que o Salmo 91 quer nos ensinar. Moisés, que viveu muitos anos antes da Babilônia, antes de Israel ser cativo à Babilônia, ele escreve um texto em que ele dá direções daquilo que se vivia no Egito e como ele percebia o mundo espiritual no Egito antigo. Olha que obra do Espírito Santo poderosa. Dos textos que falam do movimento de batalha espiritual, é o mais antigo. Quando ninguém conhecia essa atmosfera, esse homem chamado Moisés, ele escreve sobre isso. E Moisés dá dicas para a gente de como vencer uma batalha contra o diabo. Aprenda uma coisa, irmãos. Todos os dias, quando você se levanta, você acordou lá, deu aquela espreguiçada na cama lá, levantou da cama, o diabo prepara algo para derrubar você. Ah, pastor, mas eu não acredito no diabo, não. Eu também não acredito, porque ele é o pai da mentira. Então a gente não pode acreditar em nada que ele fala. Mas temos que ter cuidado com tudo que ele faz. Diariamente o diabo quer matar, ele quer roubar e ele quer destruir. E quando a gente vai observando o texto bíblico, quando vamos observando e fazendo a leitura do texto, a gente vai percebendo que a figura criada, a figura do diabo que é apresentada para nós no texto, ele é a serpente astuta que enganou a Eva no deserto, enganou a Eva no jardim, enganou também seu marido Adão, e esses dois enganados pecaram, e a partir do pecado dele, a serpente, a Bíblia diz que ela vai se alimentar do pó da terra. O homem recebe uma maldição de que ele vai trabalhar e vai comer do suor do seu rosto. A mulher recebe uma palavra de que vai ter dores no seu parto. E a serpente vai rastejar sobre a terra e vai se alimentar do pó da terra. E se a gente só olhar isso, está tudo muito bem. Mas a Bíblia vai dizer que o homem foi feito do pó da terra. E quando o homem morre, ele volta aonde? Ao pó da terra. Então a grande serpente, ela se alimenta da morte daqueles que não vivem segundo a palavra do Senhor. O alimento da serpente é o meu pecado e a minha morte. A expectativa da serpente é matar, é levar a pessoa à morte. Satanás, ele se move contra a nossa vida, sempre nos impulsionando para a morte. Para a morte. Essa é a artimanha do maligno. Tem pessoas que são tão apegadas ao dinheiro, que quando elas perdem dinheiro, elas se matam, morrem. Não lutam para começar de novo. Tem pessoas que estão tão presas a um problema, que ela, no meio do caos, ao invés de ela lutar contra o problema, ela procura a morte. Esse é o alimento da serpente. Mas graças a Deus, que no Gênesis capítulo 3, do ventre da mulher, se levantaria um que esmagaria a cabeça da serpente. E esse é Jesus. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Amém? Nasceu, cresceu, morreu, ressuscitou e está voltando para buscar a sua igreja. Amém? E ele deu autoridade à igreja. Para quê? Para pisar serpentes e escorpiões e desfazer toda a obra do mal. Bem-vindo à igreja que desfaz as obras do mal nessa noite.
você está no lugar onde as obras do inferno não têm valor e quando elas se levantam para cair em nome de Jesus. Você pode dizer glória a Deus por isso? Isso. E qual é a nossa expectativa hoje? De mostrar, dentro do Salmo 91, como Deus move para desfazer esse movimento do maligno. Vamos lá. O versículo 1 já é a primeira chave. Olha aí, ó. Olha o coach aí, misericórdia. Vamos lá. Nada contra, irmão. Coach é bênção. Mas aqui é palavra de Deus, amém? Aqui não dá coach não, aqui é a palavra de Deus. Vamos lá. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo permanecerá debaixo da sombra do Onipotente. Tem outras versões que falam, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, deixa esse versículo na tela para mim, espera aí. Irmãos, existe um ambiente, um lugar, um local que o salmista aponta para quem quer vencer o maligno, e o lugar é estar na habitação ou no esconderijo do Altíssimo. A Bíblia está dizendo o seguinte, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, ele descansará. A Bíblia vai nos mostrar que nós temos que estar no ambiente secreto do Altíssimo. E onde é esse lugar? É o lugar da intimidade. É o lugar que o Senhor nos chama para viver uma vida aprisionada à presença dEle. Está agarrando aqui o fio. Então não tem um prendedor. Depois, no outro a gente coloca o prendedor. E o que acontece? Na presença do Senhor é o lugar em que nós somos guardados, somos protegidos. De quê? Das ações do maligno. Então, se o diabo se levanta para nos destruir, o que a gente faz? A gente corre para a presença do Altíssimo e ali somos guardados pelo Altíssimo, amém? Entendeu isso? O movimento é, o inferno se levanta, eu corro para a presença do Altíssimo e fico ali. E como ele me guarda? O texto vai dizer o seguinte, ó, assim, ele é meu refúgio e ele é minha fortaleza, e quando eu estou na sombra do Altíssimo, nele eu confiarei. Olha que coisa linda. Então significa o seguinte, se levantou o inimigo, eu corro para a presença do Altíssimo, fico ali, e aí eu posso ficar tranquilo, porque Ele é meu refúgio, Ele é minha fortaleza, e nele confiarei. E o que era a fortaleza? Era o local mais protegido que havia no Egito. As fortalezas eram estabelecidas, não só no Egito, mas em qualquer filme que você vai ver, a fortaleza é o local mais protegido, porque ali o inimigo lutava, tentava tocar, mas não podia acessar a fortaleza. Então, irmãos, o mundo espiritual funciona assim. Quando o diabo se levanta contra a minha vida, eu corro para a presença de Deus, e na presença de Deus, ali eu estou seguro, protegido, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza. Amém? O versículo 4 dá uma outra palavra. Ele nos cobre com as suas penas e debaixo das asas dele nós estamos seguros. Porque debaixo das asas dele a verdade e a proteção. Pegou a visão aí, amém? Olha como é que é simples. Então o inimigo se levanta, eu corro para a presença do Senhor e fico lá. Senhor, estou na guerra. Então ele me protege. E aí o texto vai trazer um exemplo. Debaixo das asas. Semana que vem é a mensagem das asas. Você não falta não, porque eu vou falar sobre debaixo das asas o que acontece. E o que significa isso, já Davi falando, não mais Moisés. Mas preste atenção nisso. A expectativa é que o escritor diz o seguinte, como uma ave, uma galinha, protege os pintinhos debaixo das asas. Você vai lá numa granja lá e vê lá uma galinha. Ela protege o pintinho debaixo da asa. E ela faz isso desde o tempo do Egito Antigo. Ela não fez um curso na internet para aprender a defender pintinho hoje em dia. Você não viu uma galinha indo no YouTube, entrar na Lan House, como proteger pintinho do gavião. Aí no YouTube apareceu um vídeo da galinha pintadinha. E aí a galinha pintadinha, não é assim, irmão. O instinto daquele animal já foi gerado de uma forma em que todas as vezes que um animal predador vem contra o filhote da galinha,
ela protege debaixo das asas. E é interessante que Jesus fala que se ele pudesse, ele faria isso com Jerusalém. Colocaria debaixo das asas como uma galinha protege os filhotes. Então pega esse entendimento. Deus tem cuidado de você nos mínimos detalhes e quando o inimigo vem contra a sua vida, ele vai proteger você debaixo das asas dele. Mas Deus tem asa, pastor? Eu acho que não. Mas se ele precisar, ele cria uma asa para guardar você debaixo. Porque a expectativa é ensinar para a gente que o Senhor é a nossa proteção. Mas há dois indicativos aqui, eu quero falar só de um deles agora, para a gente ganhar tempo. Fala que ele te livrará do laço do passarinheiro e também da peste perniciosa. Eu queria falar do laço do passarinheiro, que é mais fácil de explicar, a peste perniciosa deixa para o mês que vem. O laço do passarinheiro, irmãos, era uma arapuca criada para prender codornas, codornizes, no meio de um lugar onde estava difícil de caçar. Então o sujeito ele preparava uma armadilha, e à medida que a codorna entrava, quanto mais ela entrava para tentar sair, mais ela se enroscava naquele lugar. Aquilo era um laço. Crente fala assim para os outros, olha, chuta isso que é laço. Fulano caiu no laço do diabo. Ó, fulano e ciclano estão entrando no maior laço. O laço do passarinheiro tinha essa expectativa. Porque quando alguém ia para a guerra, não podia carregar carne. Então a proteína que eles comiam, eles tinham que caçar. Então o que era mais fácil? Caçar um animal grande ou caçar os passarinhos que estavam ali? Então os passarinhos comiam das migalhas. Então criavam-se várias arapucas que chamavam-se de laço de passarinheiro para prender a ave e cozinhá-la e comê-la depois. Era algo tão difícil de sair que uma vez que a ave entrava no laço do passarinheiro, ela não podia sair mais. Estava aprisionada. A Bíblia diz que o Senhor nos livra do laço do passarinheiro. Ele nos livra. Ele nos livrará do laço do passarinheiro. Já viu pessoas que estavam decretadas à morte por todo mundo? Ela encontrou Jesus, ela foi liberta da morte. Ele livra do laço do passarinheiro. Tem pessoas que ninguém acredita que ela vai ter Jesus na vida, não acredita, não tem jeito. Está com Jesus hoje transformado para a glória de Deus. Eu estava uma vez num culto, irmãos, era um culto de vigília, aquelas vigílias que você sabe como é que é, né? Tem hora para começar e vai pandeiro comendo, pec, tic, pec, tic, pec, tic, pec. E eu fui lá, porque era uma vigília de igreja da cidade, eu fui lá para a vigília e estava na oração, e daqui a pouco veio um camarada e me agarrou no pescoço, e começou a me beijar no pescoço. Falei, ih, rapaz, esse negócio aqui está meio esquisito, porque você está me confundindo com alguém. Você não é o Wagner? Falei, depende, porque está com muito beijo para o meu gosto. Eu sou filho da irmã Isabel. Irmã Isabel. Eles lembram como é que tem que fazer aquele download assim para procurar? A gente foi adolescente junto. E eu olhei para ele, o Charlinho, Falei, meu Deus. A última vez que eu lembrava do Charlinho, ele estava sendo preso. Porque a mãe falou assim, se ele não for preso, ele vai ser morto. A mãe entendeu que se ele não fosse preso, ele seria morto. Porque o Charlinho estava roubando os traficantes. Você imagina que ponto de abismo chamando abismo que esse moço estava. Ele foi preso, cumpriu pena, saiu da cadeia, tentaram matá-lo, levou alguns tiros, ficou internado, quase morreu, e aí foi para um outro lugar, fez bobagem de novo, levou uma surra, quase morreu, foi preso pela segunda vez. E eu estou falando, sei lá, vamos botar aqui isso tem uns 5 anos atrás, mais ou menos, 5 anos, eu estava com 40, eu me desvencilhei do Charlinho, eu tinha uns 14 anos de idade, ele devia ter uns 20. E o que me chamou a atenção foi que a irmã Maria Isabel, ela recitava poesia na igreja, crente. Ela pegava poesia, eu era adolescente, ela lia poesia e quando ela terminava, irmãos, orem pelo meu marido Charles, meu filho Charlinho e a filha, eu não lembro o nome. Porque todos eles se converterão a Jesus. A irmã Isabel morreu, mas a oração dela não. Deus livrou esse moço do laço do passarinheiro. Ele foi no culto porque viu que eu ia pregar. Lá tinha um cartazinho com o meu nome, ele viu a foto Luiz Wagner, só pode ser. E ele foi lá. E eu fiquei vendo aquele moço cantando louvores, irmãos.
Parecia que era o último dia da vida dele. Uma moça grávida do lado, que era a esposa, que estava grávida. Uma vida totalmente destruída por tudo de ruim que você imaginar. Mas um dia a oração daquela mãe foi ouvida. A sua oração vai ser ouvida, meu irmão. Deus vai libertar pessoas do laço do passarinheiro, hein? E você vai ver essa pessoa cantando aqui louvor, assim, mais empolgado que todo mundo. Porque quem canta louvor muito empolgado, irmão, é porque foi muito perdoado, tá? Quando você vê alguém gritando aí, levantando a mão, batendo palma, não fica chateado, não. É porque só ele, Deus, sabem de que laço do passarinheiro ele foi tirado. Só Deus sabe de onde ele foi tirado. Eu estava um dia cantando e celebrando a Deus, e uma pessoa falou assim, meu pastor, você é muito extravagante cantando, é porque hoje eu estou empolgado. O teu time ganhou? Jogou? Não sei, nem estava lembrando. É com Jesus. Ele, rapaz, mas então, aqui na igreja o povo é mais assim, acomedido para cantar. Ah, desculpa, pastor, eu comecei a cantar mais fúnebre, sabe? Ali assim, mas o Espírito Santo querendo que eu cantasse mais celebrando, e aí eu fui para o gabinete jantar com ele, com a esposa, no final, ele, desculpa, rapaz, o povo aqui fica... Estava eu e um outro diácono também empolgado, levantando a mão, ajoelhava e desculpa e tal, e não vou fazer mais assim, prometo que quando eu venho aqui eu venho meio morto, assim boto o algodão no nariz, fica tudo certo, não vai ter problema. Aí ele, por quê? Eu queria ter essa empolgação que você tem. E eu falei, só Deus sabe onde ele me tirou. Dos remédios que eu tomava, porque eu tomava um remédio fortíssimo, irmão. Eu tinha uma disritmia pesadíssima. Eu batia a cabeça na parede antes de dormir, quando era criança. Eu chegava na escola, dava convulsão, ficava rolando no chão, o óculos quebrava e tinha que colar com fita durex para poder voltar a estudar. E aí, toda vez que acontecia uma coisa dessa, minha mãe ia lá e me dava uma surra na escola, porque achava que eu estava inventando moda. Tomava remédio de 8, dose fortíssima de um remédio chamado Gadernal. No Orkut tinha uma comunidade, Geração Gadernal. Me colocaram nessa comunidade. Aí eu saí, porque eu fui curado. Sabe como é que eu fui curado, irmão? Eu estava num culto, 15 anos de idade, uma vigília, estava tocando louvor. E no meio do louvor, um pastor falou assim, nessa noite, Deus vai curar dependentes químicos aqui. Para mim, dependente químico é quem usava droga, cocaína, maconha, essas coisas. E estava tudo certo. Ele, não, vai curar jovens que tomam remédio e que foram decretados que vão tomar remédio até o fim da vida. Eu falei, esse cara sou eu. Eu sou esse cara aí, ó. E aí fiquei lá. Vem aqui na frente, pensei, só vai eu. Irmão, quando eu dei o primeiro passo, 80% da igreja foi. Eu falei, não é possível que todo mundo tome Gadernal nessa igreja. Eu fui lá, 15 anos, 14 anos, ajoelhei, e o pastor orou. E ele orou comigo, orou com todo mundo, orou, e eu levantei, fui lá no banheiro, abri a pochete, lembra da pochete, irmão? Anos 80, pochete, então, abri a pochete, joguei o Gadernal fora e nunca mais tomei o remédio. Pastor, eu posso fazer isso? Meu irmão, eu fiz porque Deus me curou. Agora contigo eu não sei. Há uma vez alguém falou, o senhor fez algum exame para confirmar se foi curado? Eu estou evitando o transtorno. Estou bem. De vez em quando, mas estou aí. Estou vivo. Estou em paz. Deus, nessa noite, vai libertar pessoas do laço do passarinheiro. Deus, nesses 7 semanas, vai libertar familiares do laço do passarinheiro. Tem gente que você vai colocar o nome na cesta aqui, a semana que vem, e no último culto vai estar aqui testemunhando, transformado, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Mas para que isso aconteça, eu quero te ensinar alguns princípios. Tira aqui para mim, Ivan, não vou precisar de espaço aqui agora, que eu vou contracenar. Olha que coisa, hein? Pedi para você tirar e eu tirei, né? Olha só, eu estou contracenando. Tira o outro ali para mim, Ivan, por favor, Deus é completo. Isso. Eu queria, não, deixa a Bíblia. Eu queria ler para você aqui, e você entendesse como a atmosfera e o inimigo se move, como o inimigo se move contra a nossa vida, quando tomamos uma decisão de orar por alguém, de jejuar por alguém, de ajudar alguém. Tua vida está numa paz só. Está tudo beleza, tudo tranquilo, você está em paz, a mulher está chique, está tudo bem, e você começa a orar por algumas pessoas, o problema aparece na tua vida. Você começa a ajudar algumas pessoas, parece que o inferno que estava agindo lá,
muda para o teu endereço para perturbar você. Isso é uma ação maligna. Isso é uma ação do inimigo contra a nossa vida. Porque a primeira arma do inimigo chama-se intimidação. O inimigo sempre busca intimidar um crente com propósito na vida. Porque crente sem propósito, irmão, o diabo não vai fazer nada por ele. Mas quem carrega um propósito na sua vida, o diabo sempre traz sobre ele intimidação. E essa é a característica da primeira ação maligna que Moisés fala no Salmo 91. Ele fala assim, a primeira ação maligna que ele usa é a seguinte, não temerás pestes que andam nas trevas. Não terás medo de terror da noite. Bota na tela para mim aí, versículo 5. Não temerás terror da noite. Eu queria ensinar com você como é que funciona isso. O entendimento era mais ou menos o seguinte, preste atenção aqui comigo, agora, focado. Porque o diabo vai sair daqui hoje em nome de Jesus, em retirada. E eu quero que você entenda isso na prática. Qual era a ação dos demônios que traziam terrores noturnos? Intimidação. Por quê? Porque no Egito Antigo não havia nenhum movimento de iluminação noturna para eles. Levavam-se tochas pelas cidades e aquelas tochas, elas eram a condutora, era como se fosse uma lamparina, como se fosse uma lanterna. Tochas. Tochas essas, que tinham o objetivo de iluminar caminho. As pessoas intimidadas carregavam medo no seu coração, porque a primeira arma do diabo é a intimidação na vida da pessoa. Terror noturno. Não terás medo de terror noturno. Você percebe que crianças têm medo de dormir sozinha. Ninguém ensinou isso para ela. Ninguém falou para a criança que tem perigo noturno. Mas tem criança que vê vulto, ouve voz, terror noturno. Eu me lembro de chegar na casa de um casal que morava, inclusive, longe de onde eu morava, e me ligou e falou, pastor, o nosso filho não dorme à noite. Fui de tarde lá visitar, estava a esposa, o marido, a criança em pânico, porque à noite ela não dormia. Ungi a casa, orei na casa, liberei uma palavra na casa e fui embora. Quando deu 10 da noite, meu telefone tocou, chamada de vídeo, peguei a ligação, fulano, orei, o que foi? Pastor, o menino não dorme. Ele grita a noite toda. Ora aí. Eu falei para o menino assim, olha aqui para os meus olhos. Falei para o menino, o que você está vendo? Ele, pastor, quando chega a noite, fica voando coisas aqui dentro do meu quarto. E esse menino passou a ter medo de tudo. Terror noturno. Então oramos por telefone, ligação, unção tecnológica. Vamos dar uma ordem para esse demônio aí, pai e mãe. A partir de hoje, todo terror noturno sai dessa casa em nome de Jesus. O menino já tomava remédio para dormir com 6 anos de idade. Remédio para dormir com 6 anos de idade. Suspendeu o remédio. O terror noturno foi embora. Porque o diabo, na infância, quer intimidar pessoas. A ação do terror noturno é colocar intimidação para que uma criança comece a ser limitada em toda a sua vida. Tem pessoas que carregam medos na sua vida que começaram na infância. Na infância! Porque os pais não trataram terrores noturnos. Quando o Egito estava todo escuro à noite, não havia lua cheia, ninguém se movia no Egito porque havia espantos noturnos, que eram demônios noturnos, que atormentavam os egípcios. Só que o homem chamado Moisés escreve o seguinte, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Quem corre para debaixo das asas do Altíssimo, não anda debaixo de espírito de intimidação. A primeira coisa que o diabo fala para você, você não vai conseguir. E eu me lembro de uma vez começar um projeto. E eu estava orando por uma pessoa que estava endemoniada. E o diabo falou assim, você não vai conseguir, pastor Luiz Wagner. E eu falei, eu não te perguntei nada, Satanás. E aí falou assim para mim, você é muito ignorante. Falei, sou mesmo. E sai logo em nome de Jesus, que eu não tenho tempo para perder. E alguém falou assim, pastor, quando o diabo falou que você não ia conseguir, eu achei que o senhor também não ia conseguir. Mas eu conheço o Deus do Salmo 91, que declara que eu estou garantido pela palavra.
e Ele me cobre debaixo das penas, e sob as asas eu estou seguro. A verdade dEle me protege, porque toda intimidação do diabo é mentira. O que o diabo faz? Ele usa a mentira para aprisionar você, mas a verdade fala que você é protegido pelo Altíssimo. Quando der problema, irmão, corre para o quarto de oração, ajoelha, começa a clamar e fala: Deus, eu estou debaixo das asas do Altíssimo. Bota o versículo 5 de novo para mim na tela aí. Eu vou usar só o versículo da televisão. Não, deixa aqui comigo. Obrigado, desculpa, pastor. Deixa comigo aqui, que eu gosto da Bíblia, né? Olha só. Nem flechas que voam de dia, segunda intimidação do maligno. Olha só, segunda ação do maligno. Flechas que voam de dia. E a gente pode até pensar de flechas de guerra, né? Não, não era isso. Os egípcios ficavam nas partes mais altas, vigiando a vida dos hebreus. E quando um hebreu muito forte aparecia, eles flechavam para matá-lo, porque ele poderia ser um soldado forte contra eles. Então os homens fortes não saíam das tendas para fazer esforço, preferiam ser homens enfraquecidos, fragilizados, porque durante o dia as flechas vinham para matá-los. Sabe o que o diabo estava fazendo, irmãos? Destruindo o potencial de homens fortes para lutar contra o Egito. Flechas que voam de dia, porque de noite não atiravam flecha, não dava para enxergar, mas de dia atiravam. Encontravam um homem forte. Sabe o que o diabo faz hoje? Está destruindo geração de homens fortes. Destruindo geração de homens fortes. Que coisa louca, irmão. São demônios, são flechas que voam de dia, enfraquecendo homens poderosos. Homens que tinham autoridade para vencer, mas estão enfraquecidos espiritualmente. É difícil encontrar homens de oração. Uma mulher de oração, você pega no laço uma penca aí, as canelas russas de fogo, joelho carejado. Agora homem de oração, não, enfraqueceu. São flechas que voam de dia. São intimidações do maligno, dizendo: você não vai conseguir, se você for, você vai morrer, você não vai resistir a essa peleja, você não vai aguentar essa batalha, não entra não, que não vai dar certo. Essa é a ação do diabo com flechas que voam de dia. Olha como é que a poesia do texto ensina para a gente. Então, os homens, eles preferiam ficar raquíticos e anêmicos para não morrerem por flechada, mas morriam de doença, morriam anemicamente. Sabe qual é a ação do diabo, irmãos? Roubar o alimento que nos fortalece. Roubar o alimento. Roubar o alimento. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra reflete o pão vivo que desceu do céu. O diabo, irmãos, tem tentado roubar o alimento. Você vai ler a Bíblia, dá sono. Você vai orar, cansa. Você começa a ouvir uma música de louvor, fica estressado. O diabo tem roubado o nosso alimento, tem roubado o que nos fortalece. Irmão, quando a gente está fraquinho, tem que correr para a igreja, não é para chorar no bar, não. É para a casa do Senhor. Te dou um testemunho. Eu estava passando, irmão, um vento, irmão, pensa no vendaval que eu estava vivendo. Eu estava passando um vento, entrei no carro, falei: Vivi, vou numa igreja aí de um amigo meu, que era mais ou menos perto. Cheguei lá, irmão, sentei lá atrás, assim, era uma quarta-feira, lá atrás, devia ter lá mais 800 pessoas, sentei lá atrás. Veio um diácono: pastor Luiz Wagner? Falei: depende, o que foi? Vamos sentar lá com o pastor, lá no altáculo? Não, não deixa aqui, eu quero só receber. Não, mas vamos lá. Me pegou pelo braço, me levou lá para o gabinete. Chego lá no gabinete: pastor, rapaz, que bom te ver aqui, cara, ó, que alegria, ó. Bom te ver. Eu estava mal, irmão, eu queria só chorar. Eu só queria ajoelhar e ficar chorando o culto todo, sem ninguém me conhecer. E eu estou lá assim: ele: rapaz, que bom você ter aqui. Rapaz, ó, inclusive, tu vai pregar, né? Falei: não, varão, eu vou chorar. Não, tu vai pregar? Tu não vai? Não vai não. Aqui você vem, aqui você prega. Não vou te dar oferta. Não, não quero oferta. Eu quero só... Não, vai pregar. Pensa num sujeito arrebentado, com flechada que voa de dia. Eu subi no altar para pregar. O pior é que ainda converteu gente, que me deu uma raiva ainda. E aí eu fui para casa: isso é uma bênção. No outro dia, irmãos, eu peguei o carro e fui para um lugar, outro lugar, procurar uma igreja que ninguém sabe quem sou eu, só quero chorar sozinho. Vi uma porta de ferro aberta,
um violão tocando e uma irmã cantando totalmente desafinado. Eu falei, aqui é meu lugar. Lugar que canta desafinado é meu lugar. Entrei. Irmãos, pensa em Deus falando. Um baterista tocando aquela bateria com a pele amassada, teclado rangendo. E que tempo, eu ajoelhei, eu chorava, eu orava, e Deus, como Tu és poderoso, Senhor, que coisa linda, estupendo. A pastora foi pregar, irmãos, e ela começou a falar errado o português, aquilo vai me irritando. Eu falei, não, eu não estou aqui para... Eu não sou o professor Pasquale, eu sou o Luiz Wagner. E ela pregava, e eu fui recebendo de Deus, e Deus foi me animando, me fortalecendo, me deixando forte, e meu corpo foi permitindo que flechadas não chegassem mais. Quando acabou o culto, eu fui cumprimentar a senhora. Minha irmã, que palavra, que bênção! Deus é fiel. Abracei aquela senhora, dei um beijo nela, e ela falou assim, ora por nós, irmão. Temos que pagar uma conta amanhã de R$1.600, não tem dinheiro. Falei, mas eu tenho. Mas R$1.600 não é problema para mim. A senhora aceita um cheque? Não, não aceita cheque aqui, não. Cheque não faz. Cartão também não faz. Aqui é só dinheiro. Aqui a igreja que está vendo, essa aqui pequenininha é para pagar o terreno. Deus me levou para chorar no local que eu ia ser uma bênção. Irmãos, às vezes você acha que você está enfraquecido, arrebentado pelas flechas que voam de dia em você, só que você ainda vai chegar lá para ser um abençoador em nome de Jesus. Porque quando você é fraco, aí que você é forte. O diabo acha que vai te vencer, te enfraquecendo, mas não vai conseguir. Porque o louvor, eu acho que é assim, ele me ajuda nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Fernanda Brum, né? Eu acho que é. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo. Irmãos, há momentos na nossa vida que você só quer estar quebrado. Mas é quando você acha que você não tem mais força alguma. É onde Deus vai te levantar e vai te colocar de volta no esconderijo do Altíssimo. Bota o versículo 6 para mim. Terceira ação do maligno, bota para mim. Nem peste que se propaga nas trevas. O entendimento do Russell Shedd, que é o maior teólogo que morreu há pouco tempo agora, já não é mais o maior vivo, ele diz que pestes que se propagam nas trevas são ações malignas, quando notícias ruins chegam na vida de pessoas. Já reparou que quando o dia mal bate na tua porta, vem logo 35 outros dias maus batendo também na sua porta? Já reparou que quando o negócio está ruim, vem sempre uma ação do Satanás para piorar? Propagação de peste no meio das trevas. Está tudo ruim. O casamento está mal, o diabo vai lá e bota mais um problema. A crise estabeleceu, o inimigo vai lá e coloca outra crise. E as crises vão chegando. Irmão, já não bastasse as pestes, as trevas, o inimigo manda mais pestes ainda. Porque o inimigo acha, meu irmão, que vai derrubar o crente mandando um problema para ele. Mas o inimigo se engana, porque ele não tem ideia do que ele está fazendo. Porque quando ele manda problema para a vida de um crente fiel, isso faz aquele crente ser mais fiel ainda. Quando o inimigo manda crise para a vida de alguém que está fortalecido na fé, esse cara é mais fortalecido ainda. Quando o inimigo manda turbilhões e tempestades no meio de uma escalada em Deus, você continua subindo. Sabe por quê, meu irmão? Eu não sei se contigo também é assim, mas quem anda com Deus, ele não é motivado pelo fracasso, ele é motivado pela vitória, porque a palavra diz que em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Irmãos, quando você entende que Ele é escudo e verdade, a palavra que o inimigo lança no meio do caos não vai atormentar o seu coração. Porque tem pessoas que se desesperam no meio da crise. E sabe o que o crente fiel faz no meio da crise? Então louve, simplesmente louve. Lembra disso? Está chorando, louve. Precisando, louve. Está sofrendo, louve. Não importa, louve. O que ele faz? Seu louvor invade o céu.
Quando o céu se abre, irmão, não há propagação de trevas, não há peste, não há mortandade, não há inferno que subsista aquele que permanece fiel no meio da crise. O Salmo 91 está ensinando isso para a gente, meu irmão. Ah, seu Moisés, esse cara escreveu esse texto há tanto tempo, mas tem a ver com os dias de hoje. O que a gente tem que fazer? Correr para onde? Correr para o esconderijo do Altíssimo. Tá peste no meio das trevas? Esconderijo do Altíssimo. Tá com crise? Esconderijo do Altíssimo. Eu cheguei numa pessoa que estava tratando uma enfermidade, estava muito mal, e veio um pastor, mal. Agora é esperar para morrer, e está tudo certo. E aí eu fui visitar a pessoa, cheguei lá e como é que está? Está ruim, pastor, está tudo péssimo. E para piorar, veio uma anemia e uma outra coisa, e descobri agora uma diabetes. Falei, meu Deus, mas tudo numa tacada só. É, pastor, quando o diabo vem, ele vem com tudo. E o Espírito Santo me falou uma palavra na hora, mas também quando ele sai, ele vai sair com tudo. Por quê? Não tem mais tratamento? Não, o médico falou que agora é só morrer. Não, agora é só viver. Nós somos da fé. Peguei o azeite da unção, e que negócio é esse? Não é possível que quando o negócio está ruim vai só piorar. Não, vamos ungir e clamar e determinar o poder de Deus, e começamos a orar por essa moça, irmãos. E voltou a fazer exames. E um dia estava testemunhando, irmãos, teve uma semana que eu peguei diagnóstico, estava tudo ruim. 4 meses depois, peguei um diagnóstico, estava tudo restaurado. Só quem confia no Senhor é capaz de, no dia mau, do caos, se levantar e correr para a sombra do Altíssimo. A última ação, nem mortandade que assola ao meio-dia. Irmãos, doutora Neuza Chioca, que faleceu, está todo mundo morrendo, né? Russell Shelley agora, Neuza Chioca. Neuza Chioca trouxe uma pregação uma vez no seminário de libertação. E ela fez uma pesquisa. Na pesquisa da doutora Neuza Chioca, ela disse que 80% das pessoas que cometem suicídio cometem de dia. E, na sua grande maioria, próximo ao meio-dia. Há um livro do pastor Paul Yang-Shu que ele fala Ações Malignas do Meio-Dia. Na verdade, não é um livro, é um estudo teológico. E é bem complicado de entender, porque eu não entendi muita coisa, mas uma das coisas que ele dizia era o seguinte: essa ação maligna é quando você acha que está tudo bem, está tudo certo, está tudo beleza, não vai dar mais nada errado. Você baixa a guarda, vê o inimigo e te arrebenta. Davi é um exemplo disso. Davi vinha vencendo inimigos. Chega um ano, naquele ano em que os reis vão para a guerra, ele fala, já venci todo mundo, estou em paz. Davi foi para o palácio, ficou em casa. Está na torre do palácio, à toa, todo mundo na guerra, e ele olha pela janela e vê lá na casa do soldado, o chefe que guardava o quarto dele, guardava a casa dele, a mulher do cara tomando banho. E ele olha e fala, opa, essa me serve. Manda vir aqui. Sabe o que me impressiona, irmãos? Quando a gente acha que está forte, enfraquecemos as nossas guardas. Depoimento do Evander Holyfield para vencer Mike Tyson todas as vezes. Evander Holyfield, pastor batista, vencendo Mike Tyson nas lutas de boxe. Holyfield fala assim, eu estudei o Mike Tyson a vida inteira. E chega uma hora que ele baixa a guarda para limpar o nariz. Quando ele baixa a guarda, meu amigo, eu dou-lhe um gancho de direita, dou-lhe um cruzado de esquerda e derrubo o inimigo. Irmãos, quando baixamos a guarda da guerra, é que o inimigo vem e nocauteia. Eu quero entender que as mortandades que assolam o meio-dia são os momentos que baixamos a guarda porque achamos assim, ó, não, agora o diabo não vai fazer mais nada. Está tudo certo. Está tudo certo. E eu queria mostrar para você dessa forma para que você entendesse que o diabo vai todos os dias enviar demônios para atormentar você. Amanhã vai ser assim, depois da manhã vai ser assim, semana que vem vai ser assim. Mas vai chegar um dia que você vai fechar os seus olhos aqui na terra, vai abrir na Nova Jerusalém. E quando você abre lá, não haverão demônios te atormentando, mas terão anjos recebendo você, porque você ficou guardado na sombra do Altíssimo.
Coloca o versículo 1 para mim na tela, por favor. Vou ensinar você uma coisa, então. Aprenda uma coisa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E aí, eu estava estudando sobre esse texto uma vez. E aí não tem muito a ver, mas tem a ver, porque é Fortaleza que eles ficavam. Bota o 2 para mim. Bota o 2, por favor. Tu és meu refúgio, minha fortaleza, e nele eu confio. Como é que os soldados descansavam na fortaleza? Eles não descansavam sentados, para não dormir. Os soldados descansavam assim, ó, nas fortalezas, de joelhos. Entendeu? Volta o versículo 1 para mim, na tela. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Quando o inimigo se levantar contra você, você vai se descansar. Você vai descansar de joelhos. E dizer, Senhor, Tu és meu refúgio e fortaleza. Eu não temerei espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que assole a escuridão, nem mortandade que assole a meio-dia. Porque a promessa é, 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 cairão à tua direita, e você não será atingido. É de joelhos que você fica no refúgio do Senhor. É assim que você fica, meu irmão. Quando os demônios se levantam contra você, quando a ação maligna vem contra a sua vida, é assim que você fica. Sabe por quê? Porque o Senhor dará ordem aos seus anjos, está lá embaixo do versículo, para que te guardem. E é nessa hora que as asas do Senhor vêm sobre a sua vida. É nessas horas que as asas do Senhor chegam sobre você. É nessas horas que o Senhor envia o refrigério para guardar a sua vida e a sua alma. Na sombra das asas do Eterno. Aprenda a descansar nessa noite. Aprenda a descansar na sombra das asas do Eterno. Aprenda a descansar quando o inimigo vier com toda a força contra a sua vida. Há um Deus que guarda você. Ele envia os seus anjos para guardar a sua vida. Haja o que houver, não há principado ou potestade que derrube você na sua caminhada. Pois a ti me apeguei O Senhor é a tua esperança, meu irmão. Senhor, Tu és minha Ele te guarda as asas do Altíssimo. és o meu refúgio, Ele é teu refúgio. minha segurança. Quando os inimigos vêm ao teu redor, Meu redor, há inimigos sem fim. Posso estender as mãos e segurar em Ti. há uma promessa, 1000 cairão ao seu lado. Nas Tuas promessas, E a palavra garante Tua palavra, que 10.000 cairão à sua direita. no Teu amor, que nunca me deixa só. À sombra de Tuas asas, eu posso descansar. E sobre as Tuas penas, mal algum me alcançará. Tu és minha morada, ó Altíssimo. Livra-me, Senhor, pois a Ti me apeguei como a sombra de Tuas asas. Eu posso descansar e sob as Tuas penas, mal algum me alcançará. Tu és minha morada, ó Altíssimo. Livra-me, Senhor, pois a Ti me apeguei como Tua verdade é o meu escudo e baluarte. Pega suas mãos ao céu, meu irmão, bem alto. Os Teus anjos me Pega suas mãos bem alto ao céu. pisarei no leão e áspide. Tu me
Aprenda uma coisa, meu irmão. Quando o diabo vier com toda investida contra a sua vida, fique tranquilo. O anjo do Senhor está acampando ao seu redor para te livrar. Ele se move quando você menos imagina. Porque a maior atuação do maligno é a intimidação, é enfraquecer você, é atacar você no dia que está pior, é tentar fazer você recuar, retroceder, colocando em você crises para que você tire tudo que você possui. Mas você viu aqui que o Senhor vai enviar os seus anjos para guardar a sua vida na sua trajetória. Porque ainda que se levantem inimigos contra você, 1000 cairão ao seu lado e 10.000 cairão à sua direita, mas você não será atingido. Diga comigo, 1000 cairão ao meu lado. Diga mais forte, 1000 cairão ao meu lado. 10.000 cairão à minha direita. E diga bem forte, mas eu. Diga, mas eu não serei atingido. Temos que aprender esse movimento. Entendeu? Quando o diabo vier, o que você faz? Vou para esconderijo do Altíssimo. Estou aqui, Senhor. Mas o diabo está ali. Deixa lá, não tem nada com ele. O anjo do Senhor vai vir. E quando ele chegar, os demônios vão bater em retirada em nome de Jesus. Essa é a batalha. Ela é tão grave, tão séria, que um dia Daniel ora. O Senhor manda um anjo para trazer uma mensagem, o mensageiro. E os demônios vão guerrear contra ele, o principado. E o pau come, meu irmão. E o anjo está lutando lá. E ele falou, não vou vencer, chama outro. Ele chama reforço. O céu tem o reforço que você precisa para vencer as batalhas que você tem entrado. Quando você entrar numa peleja, meu irmão, entenda, você não está só. Você não vai guerrear sozinho. O Senhor vai à frente da sua batalha. O Senhor vai à frente. Eu tenho visto, meu irmão, muitos crentes se desesperando no meio do caos. Pastor, mas o diabo aumentou a investida. Ele aumentou, antes eram 1000. Sim, caiu ao seu lado. Agora são 10.000. Vão cair à sua direita. Sabe por quê? Porque você nunca vai estar livre da batalha. Mas há uma garantia. Em todas essas coisas, somos mais que vencedores. Por aquele que nos amou. Eu queria que você entendesse isso. Qual é a luta que você está passando? Qual é a batalha que você está passando? Quais são os demônios que se levantaram? Um dia, estava pegando lá no Pastor Carlos, o Sebastião conhece, lá em Uruguaiana. Pastor Carlos, lá em Uruguaiana. O avião, irmão, quase caiu. Uma loucura, eu nunca vi aquilo na vida. O meu Jesus amado. E treme o avião e vai cair. E vai cair não. Comecei a gritar, não vai cair. Em nome de Jesus. Vai pousar. Até o ateu falou amém. Porque quando o avião está caindo, até o ateu vira crente, fala aleluia. E eu comecei a orar e profetizar. Senhor, vai pousar. E vomitei e continuei orando. Fui o único que vomitou, mas continuei orando. Terminou. Quando eu saí do avião, com as pernas tremendo, falei, pastor, o avião tremeu. Ele, eu vi, falou que ia voltar, teve um temporal. Aí eu falei, rapaz, que guerra, que luta. E o pastor falou uma frase que eu guardei no meu coração. Gigantes só se levantam em terras de conquistadores. Pegou aí? Pegou? Pegou? Tá vendo? Tem gigante? É porque tem conquistador. Entendeu? Gigantes só se levantam em terras de conquistadores. Tem conquistadores aqui, amém? Então vai ter gigantes. Entendeu? Gigantes, falei, guardei no coração, só se levantam em terras de conquistadores. Se tem gigantes, irmão, é porque tem conquistador. Enquanto tinha um gigante afrontando e não tinha um conquistador, o gigante estava falando mais alto. Um dia chegou o Davi conquistador. Cadê o gigante? É aquele ali? Com a pedrada eu resolvo. Dá não! Quem falou? Gigante só se levanta em terra de conquistador. Pedrada na cabeça. Toda criança sabe disso. Davi matou Golias com uma pedrada. Pum! Caiu o inimigo. Morto? Não. Estava ainda meio bambo. Um Davi que não aguentava segurar a espada do Saul para botar na armadura. Conseguiu segurar a espada do Golias para cortar a cabeça do inimigo.
Deus vai potencializar você, irmão, para colocar fim em tudo que o diabo tem levantado contra a sua vida em nome de Jesus. Eu queria orar com você. Se há um motivo de batalha que você está vivendo, você se ajoelha aqui no altar para a gente orar agora e profetizar sobre a sua vida. A gente vai cantar alguma coisa. Você pode sair do seu lugar, ajoelha aqui, agarra aqui esses gasofilaços e pode chorar, clamar, gritar. Essa é a hora. Vem para o altar e fala: Senhor, eu estou aqui, tem uma batalha desse tamanho, é um gigante. Gigante só se levanta em terra de conquistadores. Eles cairão por terra em nome de Jesus. Pode vir para o altar, pode vir para cá, que nós vamos clamar ao Senhor por isso. Vamos clamar ao Senhor. Nós vamos declarar poder de Deus sobre a sua vida. Nós apresentamos os teus filhos ao Senhor, Pai, nessa noite. E declaramos, Pai, que se tem gigante se levantando, é porque é uma terra de conquistadores, Pai. Se os demônios estão atormentando, se levantando e agindo, estamos guardados debaixo das asas do Altíssimo. A tua verdade, Senhor, é escudo e proteção. Declaramos aqui, Pai, nessa noite, que voltaremos para casa, Senhor, cientes de que se o inimigo se levantar contra nós, correremos, Deus, para o esconderijo do Altíssimo, porque ali é o nosso lugar. O esconderijo do Altíssimo é o nosso lugar, onde ficaremos guardados pela tua presença, em nome de Jesus. Dê um forte aplauso ao Senhor, meu irmão. Glória a Deus. Volta para o seu lugar, por favor. Pega sua mão bem alto aí. Senhor, nos leve em paz. Temos uma célula amanhã abençoada. Temos atividades no sábado com a juventude, sexta-feira com a libertação, domingo pela manhã, domingo à noite, tempo abençoado. Mas, Senhor, guarda a nossa vida nessa trajetória. Que tenhamos, Pai, uma noite abençoada pelo Senhor e pôr em prática aquilo que ouvimos e aprendemos essa noite. Em nome de Jesus, dê um forte aplauso ao Senhor. Amém. Irmão,